Fala aí, pessoal. Tudo bem? Ah, Hoje a gente vai continuar a nossa aula, tá? Que a gente tinha feito na semana passada, onde a gente estava fazendo um conjunto, né? Envolvendo aí elemento de barra e elemento de mola. E na aula passada a gente fez até a matriz de rigidez dois elementos, ok? Hoje a gente vai completar essas matrizes de rigidez dos elementos, fazer a matriz de rigidez global, tá? Que é a da estrutura, e depois comparar esses resultados aí com, com o ANSYS, ok? Eu coloquei aquelas matrizes, tá? Aqui no Excel para facilitar um pouco. E tudo isso aqui é o que a gente já tinha feito, tá? Tá naquela nossa aula passada. Essa parte aqui também te chegou a ver na aula passada. E aqui a gente só fez o cálculo, ok? Por exemplo, a gente tem um elemento 1. O elemento 1, que seria esse aqui, ele possui esse M, esse N, o 2 esse, e o 3 esse M e esse N. Dessa maneira, basta a gente seguir esses termos, tá? E substituindo aqui que a gente vai ter os nossos M's e N's, nossos fatores, né? Para que a gente adeque todos esses elementos aqui e eles possam se conversar quando a gente unir eles aqui na nossa matriz de rigidez global, ok? Depois que a gente calcula todos esses fatores aqui para o elemento 1, tá? Que seria o de barra, o elemento 2 que é uma mola, e o elemento 3 que é outra mola, basta a gente multiplicar todos eles, tá? Por suas rigidezes específicas, ok? Tipo, o elemento de barra, ele possui essa rigidez. A gente viu na aula passada como é que a gente calcula. O elemento de mola a gente adotou um, ok? A gente adotou um como sendo esse aqui. Lembrando que aqui está Newton por milímetro, tá, galera? O que a gente vai fazer agora é o seguinte. A gente tem as nossas matrizes de rigidez aqui, o K1, aqui no caso é o K2, e aqui no caso é o K3. E agora o que a gente precisa fazer é o seguinte, a gente precisa unir essas rigidezes aqui, do K1, K2 e K3, de uma maneira que a gente tenha aqui nossa matriz de rigidez global, ok? E como é que a gente pode fazer isso? É o seguinte, o elemento 1, a gente percebe que ele é feito pelo nó 1 e o nó 2, onde o nó 1 ele possui o x4 e o x5, e o nó 2 ele possui o x1 e o x2, que nem a gente está vendo aqui, ó. x4, x5, x1, x2, ok? O que a gente vai fazer aqui para ter essa maneira para facilitar? A gente vai pegar a nossa matriz do elemento 1, ok? E vai colocar exatamente esses termos aqui, x4, x5, x1, x2, na ordem que eles estão aqui, tanto na sua linha quanto na sua coluna, tá? Ou seja, o K1 é o elemento 1, aqui é o elemento 1. O elemento 1 é x4, x5, x1 e x2. Então, na primeira, eu adoto aqui como, na nossa matriz, o seguinte. A linha, eu vou seguir a ordem, x4, x5, x1, x2, x4, x5, x1, x2. E na coluna também, x4, x5, x1 e x2. E assim para os demais elementos, tá? Tanto para o 2 quanto para o terceiro. O 2 é 3, 6, 1, 2. Então, 3, 6, 1, 2, 3, 6, 1, 2. O terceiro, 7, 8, 3, 6, 7, 8, 3, 6, 7, 8, 3, 6. Para que vai servir isso aqui? Basicamente, ele vai servir justamente para a gente poder somar esses fatores aqui
essas rigidezes de maneira correta, ok? Porque da seguinte maneira, ó, o que é que a gente vai ter? A gente sabe que a gente tem até o x8 aqui, tá? Então a nossa matriz ela vai ser o quê? Uma 8 por 8, tá? 8 linhas, 8 colunas e 8 linhas. Que são justamente os nossos graus de liberdades, tanto conhecidos, assim como também desconhecidos. Então, depois que a gente faz isso, depois que a gente determina essa ordem aqui, e depois que a gente constrói a nossa matriz de rigidez global, suponhando que não tenha nada aqui, a gente só tem aqui o x1 até o x8 e o x1 até o x8, o que a gente vai fazer é somar esses termos aqui de acordo com a sua linha e a sua coluna, tá? Por exemplo, quem seria esse termo aqui? Seria o termo da primeira coluna da primeira linha. Quem é primeira coluna e primeira linha aqui? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho a coluna 1, que seria o x1, e eu tenho essa linha 1 aqui também, tá? Então, esse termo aqui, ele vai ser esse termo, tá? Porque eu estou coincidindo essa coluna do x1 com a linha do x1 também. E a gente tem que fazer isso para quantos tiverem com essa nomenclatura, tá? Ou seja, aqui no K2 eu também tenho um x1, x1. Ou seja, esse termo aqui, ó, ele é a soma desse x1 com esse x1, assim como também desse x1 com x1. Se não tivesse nenhuma coluna 1 com linha 1, esse termo aqui seria zero, assim como a gente tem alguns termos aqui zeros, ok? E assim fazendo aqui para os demais, ok? Por que essa parte aqui ela tá azul, tá? Por que eu coloquei aqui um azul nela e o resto não tá azul? Foi justamente aquilo que a gente falou na aula passada, tá? O x1, x2 e o x3, eles são os nossos graus de liberdades desconhecidos, tá? São os alfas, no caso. E aí, a partir do momento que a gente determina eles primeiramente, para depois determinar os outros, a gente vai estar com eles aqui separados já. Isso aqui vai facilitar bastante, porque se a gente não fizesse isso, eles poderiam estar soltos aqui na matriz, tá? Em qualquer lugar. E aí a gente ia ter que fazer uma separação desses termos aí para poder unir eles de maneira correta. Assim fica bem mais fácil, ok, pessoal? Porque do jeito que está aqui, eu já tenho a nossa matriz de rigidez, que correspondem aos nossos graus de liberdades conhecidos, que é o que nos interessa, ok? E dessa maneira fica mais fácil o cálculo. Por que fica mais fácil o cálculo? Bem, a gente já tem aqui a nossa matriz de rigidez relacionada aos K-alfas. Então, o que a gente vai precisar fazer agora? A gente só vai precisar relacionar as forças que estão relacionadas a eles, assim como também os deslocamentos, tá? Que seria o x1, x2 e o x3. Ou seja, esses valores aqui são exatamente esses valores. Para o primeiro, para o segundo e para o terceiro eu vou ter as respectivas forças, tá? Por exemplo, x1, que é um x1? x1 é o horizontal do nó 2, ou seja, seria o x aqui. O x2 seria o vertical e o 3 aqui a gente teria a horizontal do nó 3. Ou seja, para cada um desse grau de liberdade eu vou ter uma força atuando nele, tá? Ou não, pode ser tudo zero. Aqui no caso a gente adotou o F2, tá? Ou seja, eu tenho uma força vertical e ela tem um valor de menos 20.000. Por que menos 20.000? Se o Z está para cima e aqui é menos 20.000, significa que ela está para baixo, ok? Ela está contra a orientação positiva do nosso sistema de coordenada. E a partir do momento que a gente tem o nosso vetor de força, a nossa matriz de rigidez e o nosso vetor de deslocamento, que seria o x1, x2 e x3, que estão aqui, a gente pode resolver esse problema aqui. E ele pode ser feito aqui de diversas maneiras, tá?
Aí eu deixo a escolha de vocês. Resolvendo esse problema aqui, pessoal, a gente vai coincidir com o resultado que, que vai ser realizado no ANSYS, ok? Eu vou abrir agora aqui o ANSYS para vocês, onde eu vou colocar esse exato problema aqui na configuração lá no ANSYS. Com esse valor de força, rigidezes da barra e das molas. E os valores que vai dar em x1, x2, x3 vão ser os valores que vão corresponder a esse valor aqui do cálculo, tá? Esse cálculo aqui eu até sugiro vocês realizarem ele. Tem sites na internet que fazem esse cálculo aqui. Você só vai colocando o termo, não é difícil de achar. E aí, quando vocês realizarem, vocês podem comparar com a configuração do ANSYS, vocês vão ver que vai dar o valor praticamente o mesmo, ok? Eu vou abrir agora aqui o ANSYS, pessoal, para a gente poder ver essa configuração, ok? Aqui no ANSYS, a gente realizou aquela configuração que a gente tinha visto, tá? A gente pode ver aqui em conexões que as molas elas possuem aquela rigidez que a gente tinha feito. E o nosso elemento de barra aqui, ele está sendo um elemento que ele possui aquela rigidez que a gente adotou no Excel, ok? Se a gente fizer o cálculo, onde envolve seção transversal, modularidade, comprimento, a gente vai ver que ele possui aquela rigidez. Em relação aos deslocamentos, a gente tinha que calcular o vertical e o horizontal do nó 2, que seria esse, assim como também o horizontal aqui do nó 3, ok? Então, dessa maneira, aqui a gente tem quem? A gente tem o vertical, tá? Que seria o x aqui, do nó 2, onde ele está dando aqui em média entre 0,17 e 0,19. Na conta vai dar em torno de 0,18 e 0,19. A gente tem o horizontal, que está dando em torno de menos 0,1, menos 0,12, tá? E a gente tem aqui também o horizontal do nó 3, que ele está dando aqui em torno de menos 0,1, ok? Esses valores aqui, pessoal, eles conferem com o resultado daquele cálculo que é realizado no Excel, ok? Então, fica aí uma sugestão para vocês realizarem aquele cálculo manualmente ou em algum programa que você pode ter, pode ser até o Excel. E depois você comparar aqui com esse probleminha que a gente fez aqui no ANSYS, onde você vai verificar que os resultados eles vão ser praticamente os mesmos, ok? A gente vai estar disponibilizando tanto esse material aqui do workshop, assim como também a da planilha do Excel, para caso vocês queiram fazer alguma modificação, enfim. E no mais, basicamente é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Na próxima semana a gente vai voltar com mais conteúdo envolvendo ainda essa parte da teoria de elementos finitos e também mesclando aí tanto o cálculo analítico, assim como também o numérico, ok? Muito obrigado, pessoal, pela atenção, pelo vídeo e até a próxima.